Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Dona e hoje eu vou trazer um vídeo para vocês que eu não tinha programado, tá? Mas eu estava aqui no YouTube e vi que uma pessoa também falou sobre esse tema, nem sei quem é, assim, passou, eu vi e eu lembrei, nossa, é verdade esse assunto, que é sobre a gratidão e fazia tempo até que eu não pensava sobre isso, né? Para você ver como que eu mudei. E assim, gente, quando nós temos algum tipo de crença, agora eu tô falando de crença no sentido religioso, eu não sou contra, eu acredito em Deus com certeza, Jesus Cristo, Deus, mas não tenho religião, né? E já tive, com certeza, uma vivência na igreja e tudo mais. O que acontece? Todas essas questões de manifestação, eu acredito que elas não. Uma pessoa religiosa com certeza pode praticar. Mas muitas podem encontrar dificuldade, com certeza, devido a certos paradigmas, certos jeitos de pensar que muitas pessoas religiosas podem ter devido às suas denominações aí. Uma delas é sobre essa questão de ter gratidão por coisas ruins, né? Então, a gente ouve muito por aí as pessoas, inclusive isso também não é só na religião não, isso já virou meio que uma cultura popular, né? Da sociedade, as pessoas falarem assim, não, a gente tem que ter gratidão por tudo que acontece com a gente. Gratidão por todas as coisas, até pelas coisas ruins. E eu, agora, nesses, sei lá, pouquíssimos minutos que eu tive para simplesmente ligar essa câmera aqui para falar sem pensar tanto assim, o que que eu entendo? Eu acredito que as pessoas, até porque eu já fui uma dessas pessoas, e muitas pessoas que são focadas em estudar a lei da atração de uma forma isolada, muitos pensam assim também. E como eu já fui uma delas, então por isso que eu entendo. A gente pensa assim, que. Tô olhando assim pro nada, gente, porque eu tô pensando, tá? A gente pensa assim, eu acho que eu vou agradecer as coisas ruins, porque elas também fazem parte de um aprendizado, né? Então, tudo que acontece com a gente tem um motivo, sabe? Então agradeço. Agradeço e tal. Não sei. O que acontece? Eu entendo que as coisas que acontecem com a gente, algumas realmente nós vamos achar que são ruins, porque todas as coisas, se a gente for na coisa filosófica em si, todas as coisas que acontecem com a gente, elas não têm uma polaridade assim, né? Positiva ou negativa. Nós é que damos. E isso é óbvio, porque para uma pessoa, às vezes, uma situação é muito ruim, para outra não é. Então, aí você vai falar, Débora, mas com certeza tem coisas que são ruins para a maioria das pessoas. Sim, isso acontece, mas isso porque nós demos esse valor de que aquilo é negativo, ou realmente aquilo é uma coisa que não era esperado, ou realmente é uma coisa negativa. Vamos lá, você quer ver dessa forma, tudo bem. Existem coisas que não são positivas, elas são ruins, com certeza. O fato, acho que de agradecer, eu tô refletindo, de agradecer a isso, eu acho que é mais assim como parece até meio que um medo, talvez, de aquilo não nos atingir ou a gente bloquear algum tipo de fluxo. Não, é melhor agradecer aquilo ruim, porque, sabe, em tudo dá graças, né? Em tudo dá graças. Mas, e as pessoas usam essas citações desse jeito, né? Muitas coisas na Bíblia, elas eram é, em linguagem figurada, tem todo um estudo muito sério em torno disso. Nada era assim tão literal. Mas, gente, é o seguinte: se acontece uma coisa ruim na sua vida, vamos supor, você foi traída. Vamos dar exemplo, que com o exemplo fica legal, né? Eu fui traída. Hoje em dia, o que, que eu vejo? Se eu sou traída, eu vou entender que de alguma forma eu tenho dentro de mim algum conceito, alguma crença sobre o relacionamento amoroso e aquilo se manifestou na minha vida, tá? De alguma forma. Eu já vi pessoas, inclusive, dizerem que esse tipo de pensamento é uma grande besteira porque isso culpabiliza a pessoa e não sei o quê, e que isso são seitas gratiluz. Não é o meu objetivo. Eu não penso desse jeito. Eu acho que faz parte de toda a metodologia que eu entendo como algo que me fez bem na vida e que com certeza, para mim, né, aí, no meu conceito, por isso que eu falo, cada pessoa tem, né, um jeito de achar bom ou ruim,
no meu conceito, acho que é muito melhor do que você agradecer uma coisa ruim. Então, se eu fui traída, é claro que se eu, de alguma forma, estou envolvida nisso, e se de alguma forma eu não sou vítima de nada, né? Eu vou ter um entendimento sobre isso, né? Então, isso vai me servir de alguma coisa, óbvio. Vai servir para que eu reflita, vai servir para que isso seja percebido por mim como algo, nossa, olha só, eu tenho que melhorar essa parte aí do meu relacionamento. Porque se eu tenho uma pessoa que me traiu, que eu não imaginei que fosse fazer isso, por que eu estava tão distraída? Porque eu não estava atenta sobre isso, né? Como que eu pude, assim, mas não no sentido de culpar, entende? No sentido de me responsabilizar e refletir sobre. Então, é claro que enquanto isso, nesse quesito, claro que a traição está me servindo de alguma coisa, mas entenda que ter gratidão também, de certa forma, você está criando uma crença de que você precisa ter também coisas ruins na sua vida para que você saiba reconhecer e aprender coisas. Entende onde eu estou querendo chegar? Então, isso também acaba reforçando, por um lado, um outro tipo de crença. Agora, se simplesmente eu penso, eu vou fazer um autoconceito sobre minha vida amorosa, no exemplo que eu estou dando. Então, eu imagino que minha vida amorosa é perfeita, que eu sou feliz dentro de um relacionamento, que eu sempre sou escolhida, que nós temos um relacionamento de fidelidade, de amor mútuo. E eu defino isso, até mesmo que eu não tivesse, em algum momento isso se manifestaria em minha vida. Então eu penso que se eu posso interferir na minha realidade desse jeito, criando realmente algo bom, e aí sim sendo grata pela vida maravilhosa, incrível, amorosa que eu tenho, né? Por que eu vou ser grata por uma coisa ruim? Né? Eu acho que isso parte sinceramente, de um misticismo, sabe? Assim como muitas outras coisas, é minha opinião totalmente. Respeito totalmente quem pensa assim, porque existe sabedoria em muitas coisas, né? E como eu disse, a sabedoria por trás desse pensamento, eu acredito que acolher uma situação que não é boa, não é positiva, é como algo que está me ensinando alguma coisa. Enquanto isso, eu acho... Agora, ter a gratidão no sentido de... Porque esse tipo de coisa é dito na internet de uma forma muito assim, tem a gratidão, entendeu? Então a gente fica, poxa, mas até pelas coisas ruins, e a gente, não, é claro, porque... Aí vão muitas vezes citar a Bíblia de um jeito que não é legal, e é isso, né? Então, assim, eu vi esse vídeo, eu nem vi o vídeo, eu vi o título do vídeo em questão, e isso me incentivou a vir aqui falar sobre esse assunto. Então é isso que eu penso. Eu acho que a gratidão, ela inclusive é muito tratada como algo forçado. Você tem que ter gratidão para ter uma outra coisa. Por exemplo, eu tenho que ter gratidão. Se eu tiver gratidão, eu vou fazer com que o universo pense que eu tô feliz. Ele vai pensar que eu tô feliz. E aí ele vai falar, ela tá feliz, ela tá vibrando alto. Né? A gratidão, ela tem que ser algo natural. Ela tem que ser um estado natural. E se o que cria a realidade é você realmente ter a consciência de fato de um estado desejado, não tem por que eu ficar forçando gratidão com coisas que são desagradáveis, entendeu? Ou que não era um resultado esperado, ou que você notou, obrigado. Isso veio de uma sombra minha, fui traída. Eu acolho isso. Mas dizer que eu vou ter gratidão, entendeu? Ou que eu vou... Porque eu não posso deixar de vibrar alto. Acho que era isso que eu queria falar, até que eu tava pensando. Que tem muito esse argumento, né? Eu acho isso completamente, assim, não necessário, tá? Eu vou tirar a expressão de acho errado para falar que eu não acho necessário ir tão fundo a esse ponto, porque também isso cria uma crença folclórica em cima da gratidão. A gratidão é super bacana, é importante, é um estado natural, é legal. Quando a gente quer se tornar alguém ou ter alguma coisa na vida e quer cocriar isso, a gente se sente grato por ter a possibilidade de fazer isso, né? Por Jesus ter ensinado isso pra gente, como fazer isso, por a espiritualidade estar em nós, por sermos parte de Deus, né? Deus está em nós cocriando junto. Uma realidade que nós temos a possibilidade de escolher. Isso é incrível. Só por isso já se emana a gratidão. Né? Me sinto grata por isso. Me sinto grata por respirar, por acordar e por
por comer e tomar banho quente nesse frio. São gratidões, né? São gratidões reais, né? É um agradecimento real. Agora você ficar agradecendo por algo terrível que aconteceu na sua vida, porque pelo menos você está vivo. Ou pelo menos, igual aquela expressão, né? É melhor ser surdo do que ouvir isso. Sabe essas coisas? É melhor ser surdo do que ouvir isso. É uma coisa mais ou menos nesse sentido, eu acho. A gratidão por coisas ruins. Então, assim, gente, não precisa, tá? Se você tinha essa dúvida, ou se você praticava isso, mas se sentia incomodada, o universo sabe que você está incomodado. O universo sabe que você está fazendo por conta de que você acha que precisa vibrar alto para ter as coisas. E como eu já falei aqui num vídeo que foi muito polêmico, que eu fiz, teve muitas views, mas tenho certeza que poucas pessoas realmente absorveram até o momento, né? Muitas pessoas estão chegando e já estão assistindo o vídeo já com uma consciência realmente elevada, e estão entendendo que a gente às vezes pode sim elevar nossa vibração para nos influenciar positivamente a um estado, nos induzir a um estado. Mas muito melhor é quando a gente está nesse estado e vibramos alto por isso, né? Uma coisa legítima, uma coisa... E foi isso que eu tentei trazer no vídeo, né? E que não é a vibração alta que vai cocriar nada, né? A gente cocria e depois essa vibração ela chega, né? Como uma constatação. Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista. Deixe aí nos comentários o que você acha sobre isso, né? Você pratica isso? Já praticou? O que você pensa? É uma opinião polêmica, eu tenho super ciência disso. Mas é só uma opinião também, gente. Então, é isso, né? Como diz um canal que eu gosto muito de assistir, não matem o palpiteiro, né? Então é isso aí. Te vejo no próximo vídeo.